Vestir a camisa para mim significa comprar uma ideia e poder caminhar junto, seguindo o mesmo objetivo. Vestir a camisa representa um senso de pertencimento. É se engajar e fazer parte do time. E no time, todos aqueles que estão lá por algum motivo vestem a camisa, não só os jogadores. Vestir a camisa é quando você se identifica com os objetivos de uma organização e trabalha junto para que esses objetivos sejam alcançados. Você veste a camisa quando olha para uma iniciativa não só como quem admira aquilo que está acontecendo, mas como quem reconhece que aquilo também é seu, é nosso. É você abraçar uma ideia com garra, com força. É junto com os outros investir dedicação e tempo. É junto com os outros investir esforços e recursos. E dar o seu melhor e contribuir para que essa ideia venha se tornar realidade. Hoje, dando sequência a essa série de mensagens, Vista a Camisa, segunda mensagem dessa série, que será a série de julho, um total de 4 mensagens, e onde nós estamos conversando a respeito de vestir a camisa, a respeito de você, de fato, acreditar em algo, e esse algo, no caso, é a nossa comunidade local. É a nossa comunidade local, o Ático Curitiba. O Ático Curitiba existe desde alguns anos atrás, mas o primeiro culto público nosso, dentro dessa nossa jornada de plantação de igrejas, de plantação de uma nova igreja, aconteceu no dia 5 de março do ano passado. E, como você pode imaginar, uma nova igreja nascendo, ela tem uma série de desafios, em vários sentidos diferentes. Voluntariado, pessoas para servir nas áreas diferentes, recursos para você poder fazer o que é necessário nesse momento, nesse início deste trabalho. E isso é possível porque isso tem sido possível nesse 1 ano e 3 meses de cultos públicos, porque pessoas têm acreditado neste projeto. Pessoas têm vestido a camisa. Pessoas daqui, pessoas que estão aqui neste ambiente desde o começo, desde antes de 5 de março de 23, pessoas que estão desde 22, desde 21, desde 2020, desde 2019, desde 2018, desde 2017, meados de 2016, vestindo a camisa, acreditando numa nova comunidade cristã aqui na cidade de Curitiba. Este projeto tem sido possível porque pessoas têm vestido a camisa também fora de Curitiba. Você que já está há mais tempo com a gente sabe, você que está chegando há pouco tempo, eu quero contar para você que essa plantação de uma nova igreja ela é possível porque algumas igrejas parceiras resolvem vestir a camisa e investir em nós recurso e orações. E essas igrejas fazem isso por um tempo, por um período de 3 anos. Nós tivemos parceiros no primeiro ano, 2023, temos parceiros agora, em 2024, e teremos parceiros em 2025. Em 2026, nós queremos ser uma igreja autossuficiente, porque parceiros vestiram a camisa neste processo de plantação e nós aqui também vestimos a camisa para que isso aqui continue crescendo e abençoando nossas vidas, e especialmente a vida dos nossos amigos. Isso acontece quando pessoas vestem a camisa. E nessa série de mensagens, irmãos e irmãs, eu gostaria de falar um pouquinho, ou bastante, mas falar de forma equilibrada, de forma íntegra, a respeito do dinheiro. Dinheiro é um assunto delicadíssimo. Talvez, quando eu soltei essa expressão, você já se segurou aí, meu Deus, vai pedir dinheiro para mim. E porque é um assunto delicado dentro das igrejas, porque, infelizmente, este assunto, vez ou outra, é abordado de uma forma equivocada, desequilibrada, de forma a oprimir as pessoas que estão naquele contexto religioso específico. Nesse sentido, a gente vê muito comumente, quando o assunto é dinheiro, religião, nós vemos abusos. Você tem histórias, eu não preciso
viajar muito aqui para que você entenda, você tem história. Se não aconteceu com você, aconteceu com um amigo muito próximo seu. Aconteceu com um familiar muito próximo seu. Uma história que diga respeito a dinheiro, religião e abusos. E isso acontece, hoje a gente vê muito dentro de comunidades cristãs, essa teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma interpretação, é uma maneira de ler a Bíblia, quando você olha para a Bíblia e você enxerga as coisas sempre com um fundo de dinheiro, de finanças, de prosperidade, sempre tendo a ver com recursos financeiros. Obrigado, Giovana. Em tudo que Deus fez na história e está fazendo. Então você olha lá a história de Davi, que ele matou o gigante Golias, e você olha para essa história e você fala assim, você também precisa vencer o seu gigante, você precisa conquistar, você precisa ser alguém. Davi, ele deixou de ser um pastor de ovelhas, ele se tornou um rei, você também precisa ser rei, e você pega toda aquela história que não tem nada a ver com dinheiro, e você torna essa história dentro de um contexto financeiro. Por quê? Teologia da prosperidade. A teologia coach é uma teologia da prosperidade gourmet. Ela é um pouquinho melhor embalada, assim. Ela, puxa, é bacana, até que faz algum sentido, mas continua sendo teologia da prosperidade. E nesse ambiente aqui, nós temos que fazer para ser abençoados. Então você tem que fazer para você ser abençoado, para você crescer, ganhar dinheiro, ser próspero, ser bem-sucedido na sua área de atuação profissional. Você precisa fazer. Esse é um extremo. Um outro extremo, o que o pêndulo sempre nos joga é meu dinheiro, minhas regras. Meu dinheiro, minhas regras. Então, assim, porque eu fui abusado, eu vivi uma frustração dentro de uma comunidade cristã específica, dentro de um ambiente religioso, agora, eu não quero saber mais de participar com as minhas finanças, com os meus recursos de uma comunidade cristã específica. Eu estou fora disso. Meu dinheiro, minhas regras. Sou eu que ganho, eu que trabalho, acordo cedo, faço por onde. Ninguém vai meter o bedelho nos meus recursos financeiros. E aí, nesse outro extremo, há naturalmente um distanciamento da igreja, há quase que 100% dos casos uma antipatia para com todo tipo de líder cristão. E se você é discípula de Jesus há mais tempo, alguns anos, e se você já é líder de uma igreja, já foi líder de uma igreja ou dentro de uma comunidade cristã, você sabe do que eu estou falando. Gente, não foi nenhuma, nem duas vezes que eu, conversando em alguns ambientes, em festas da escola dos filhos, e aí você está conversando com pais que não são cristãos, não desenvolvem espiritualidade em ambientes cristãos, e aí no momento que as pessoas estão comentando o que você faz, com o que você trabalha, aí a bola chega comigo e eu falo assim, eu sou pastor. Existe um anticlímax muito grande. Por que isso acontece? Porque se você voltar 100 anos atrás e você vê como um pastor presbiteriano, batista, como um padre era visto dentro de uma sociedade há 100 anos atrás, era visto com muito respeito. Essa pessoa era vista como um sinônimo de integridade. Na igreja presbiteriana, inclusive, historicamente falando, os pastores eram chamados de reverendo. Por quê? Uma reverência à postura que eles tinham naquela sociedade e ao conhecimento que eles tinham teologicamente falando. Hoje em dia, quando eu conto que sou pastor, não há reconhecimento algum, pelo contrário, há uma antipatia. A pessoa dá alguns passos para trás, esconde a carteira. Não vou passar meu CPF para você. Não quero saber seu CPF, não vou fazer Pix para ninguém. Por que isso acontece, gente? É uma reação a uma atitude exagerada e desequilibrada dessa teologia da prosperidade, dessa teologia coach. É um rebote do que isso trouxe para a nossa sociedade. E uma decisão que nós tomamos, que as pessoas tomam, então, nesse extremo do meu dinheiro e minhas regras, é a decisão de não dar dinheiro, de não partilhar com meus recursos financeiros em ambiente nenhum, para nenhum pastor, para nenhuma comunidade cristã.
Nós colocamos todas as comunidades cristãs no mesmo balaio. Mais uma coisa que eu gostaria de propor para vocês ao longo dessa série de mensagens é que esses dois extremos aqui, gente, eles não são o que a sabedoria bíblica nos orienta a viver. A sabedoria bíblica nos orienta a viver um equilíbrio dentro disso aqui. Porque Jesus é o perfeito equilíbrio para a nossa vida, para a minha, para a sua história. Quando nós vamos para essa linha do meu dinheiro, minhas regras, nós vivemos quase como uma auto-obsessão. Não, eu vou trabalhar e eu vou ganhar 10, e com esses 10 eu vou fazer tudo que eu puder, gerir da melhor forma, para o bem da minha família, para o bem dos meus filhos, daqueles que eu amo. E está tudo bem você pensar assim, só que a gente vai indo para um extremo, para um extremo, para um extremo, que nos leva a uma auto-obsessão. E o Tim Keller, pastor norte-americano, falecido recentemente, a respeito disso, ele diz o seguinte: a única maneira de nos livrarmos da auto-obsessão é olhando para Cristo e para a sua obra em nosso favor. Gente, dinheiro é um assunto extremamente importante. Como eu disse na semana passada, a Bíblia não chama o diabo de inimigo de Deus. O diabo é o inimigo da igreja, vencido por Cristo na cruz. O inimigo apresentado na sabedoria bíblica como inimigo da igreja. O inimigo de Deus é apresentado na sabedoria bíblica como sendo o dinheiro. Este é um assunto seríssimo. Se você não conhecer o poder, os perigos que o dinheiro é capaz de fazer no seu coração e na sua mente, você vai ser facilmente moldado pela história que essa sociedade consumista conta a seu respeito. E nós estamos aqui para sermos lembrados pela história que Deus conta a nosso respeito, de que a única maneira de nos livrarmos da auto-obsessão por nós mesmos é olhando para Cristo e para a sua obra em nosso favor. Nós precisamos, gente, pensar de uma forma diferente. Eu quero convidar você nessa manhã a pensar de uma forma diferente. Porque como você gera seus recursos não tem a ver com o ímpeto dos seus gastos, não tem a ver com a correria, não tem a ver com o momento da sua vida. Nesse momento eu estou gerindo assim porque a vida está muito assim, assim, assado. A maneira como você gera os seus recursos, seja sendo explorado dentro de uma comunidade cristã, seja vivendo uma auto-obsessão a respeito de quem você é, a respeito da sua família, tem a ver com como você pensa a respeito do dinheiro. Como você pensa a respeito dessas coisas. E nessa manhã, eu queria propor para você uma forma diferente de pensar. E a sabedoria bíblica fala para a gente sobre as boas notícias de Jesus. A palavra evangelho significa boas notícias. E o evangelho muda a sua mentalidade. Gente, não é... Eu quero propor para vocês aqui nessa série de mensagens uma conversa franca sobre dinheiro, não a partir das minhas opiniões. As minhas opiniões não contam nada. Eu quero propor para vocês aqui uma reflexão a respeito desse tema, a respeito de vestir a camisa para que possamos seguir juntos, participando do que Deus está fazendo para o bem de Curitiba, também na nossa comunidade local, mas à luz da convicção de que o Evangelho, sim, muda a nossa mentalidade. É impossível termos um contato com o Evangelho, é impossível termos um contato experiencial com as boas notícias de Jesus Cristo e não termos a nossa mentalidade mudada, atualizada. E para falarmos sobre isso, gente, eu quero mostrar para vocês esse diagrama. Você que faz parte da nossa comunidade sabe que nós olhamos para esse diagrama vez ou outra, quase que todos os domingos, e eu queria que você entendesse o seguinte: esses símbolos que eu vou explicar o que eles significam, eles têm a ver com toda a sabedoria bíblica. A Bíblia, gente, ela não tem o propósito, ela não tem a intenção de ser para você um livrinho de regras. Será que eu caso?
Será que eu namoro com o Joãozinho ou com o Zezinho? Eu vou olhar na Bíblia. Aí você abre a Bíblia e você abre lá, nossa, Deus está mandando eu fazer isso. Essa não é a proposta da Bíblia. Ela pode até ajudar você e vai ajudar quando você, desesperado, abrir esse livro e Deus vai, pela misericórdia dele, instruir você nos caminhos que você deve seguir. Mas a proposta da Bíblia é ser a verdadeira história a respeito de toda a história da humanidade. E esse primeiro símbolo aqui fala a respeito da criação. A criação está exposta lá em Gênesis 1 e 2. No primeiro livro da Bíblia, nos 2 primeiros capítulos, falam para nós a respeito de tudo que Deus fez e de que tudo que Deus fez é bom. Nada do que Deus fez é desequilibrado. Nada do que Deus fez é para a sua própria auto-obsessão, para que você desenvolva uma auto-obsessão e cresça no interesse pelo dinheiro, no interesse por ganhar mais e mais. Não. Tudo que Deus fez é equilibrado. Deus fez todas as coisas boas, olhou para tudo e viu que tudo era muito bom. No entanto, esse segundo símbolo, esse X, fala para a gente a respeito de um desastre, de uma catástrofe que está relatada em Gênesis 3, que a Bíblia chama de pecado. O pecado é aquilo que nos afeta, que nos deixa como que aberrações daquilo que deveríamos ser, à luz daquilo que deveríamos ser. Então o Carlos, que não sabe gerir os seus recursos para a glória de Deus, o Carlos que vive uma auto-obsessão e que pensa nos recursos dele apenas pensando nele, esse Carlos, ele está diretamente afetado pelo pecado. O pecado é a desconexão do ser humano para com o Criador, e porque isso aconteceu, nós não conseguimos mais ser quem nós fomos criados para ser. Você não consegue mudar a sua mentalidade sozinho. O tema dessa reflexão de hoje é: o Evangelho muda a sua mentalidade, mas sozinho. Eu quero adiantar para você, eu quero poupar alguns esforços para você. Nem precisa tentar, você não vai conseguir. Quando você quiser gerir melhor os seus recursos a partir da sua capacidade cognitiva, a partir da maneira como você vê o mundo, como você é inteligente, como você recebeu uma boa educação dos seus pais, eu já adianto para você que você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o pecado afeta não só a mim, afeta a todos nós. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Todos nós somos picados por essa auto-obsessão. Nós só pensamos em nós mesmos, essa é a verdade. Mas a boa notícia é que Deus não nos abandona nessa miséria, nessa catástrofe. Esse terceiro símbolo, essa seta para frente, fala de um povo que Deus escolhe, a partir de uma pessoa, a partir de Abraão. Deus escolhe este homem para que dele fosse formada uma nação, e essa nação apontaria para aquele que viria. Essa seta, olha só, ela está apontando para a cruz. Israel tinha a missão de apontar, de revelar aquele que nos reconectaria a Deus. E é isso que acontece. De Israel nasce Jesus. E Jesus vive uma vida perfeita. Jesus diz sim ao Pai e não sim ao dinheiro. Jesus diz sim ao Pai e não sim aos bens materiais. A palavra de Deus diz que o Filho do Homem, o Deus revelado em carne no meio de nós, não tinha onde recostar a sua cabeça, não tinha um bom travesseiro para dormir. Por quê? Porque o que dizia quem Jesus era a palavra do Pai e não os bens, e não uma auto-obsessão por si mesmo. Jesus, ele traz o reino de Deus para a história. E por isso, gente, nós agora vivemos neste momento, e esse azinho aí é a nossa comunidade local, o Ático, nós vivemos agora um momento onde nós, a partir, em posse, capacitados pelo poder do reino de Deus, podemos, não mais, dizer sim para o dinheiro toda vez, para que ele mande, para que ele nos governe. Agora nós podemos viver nos ritmos da graça de Jesus, apontando para quê?
Se Israel apontava para a cruz, nós apontamos para a realidade que há de vir. Essa seta virada para baixo, essa última seta virada para baixo, fala a respeito da restauração de todas as coisas. Quando não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais ganância, pessoas matando umas às outras por causa de dinheiro, poder, riqueza, isso vai acabar. Mas enquanto isso não acaba, nós somos o povo que aponta para essa realidade a partir da nossa vivência. Essa fase aqui, a partir da cruz, é o que a Bíblia chama de o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E nós estamos nesse momento aqui. E é por isso, gente, que o Evangelho muda a nossa mentalidade. O Evangelho não muda a sua mentalidade porque ele é um novo curso, ele é uma atualização a respeito de um programa que você já tem aí na sua mente. Não. O Evangelho não é uma informação nova a respeito de algo que você nunca tinha ouvido falar. Não é essa a ideia. O Evangelho, ele nos forma. Ele nos forma e ele muda a nossa mentalidade porque ele traz o reino de Deus para a nossa realidade aqui na terra. E o Evangelho muda a minha e a sua mentalidade a respeito de como nós gerimos os nossos recursos financeiros. Este assunto, gente, é muito difícil de ser abordado aqui por mim. Quem me conhece sabe o quanto, para mim, é difícil falar a respeito de dinheiro aqui na frente. Eu preferi escolher qualquer outro texto, qualquer outra abordagem, qualquer outro tema da sabedoria bíblica. No entanto, este também é um tema pastoral. E nós precisamos falar sobre isso, para que você seja mais parecido com Jesus, para que o Evangelho mude a sua mentalidade, para que você deixe de ser mais parecido com a nossa cultura e passe a ser mais parecido com Jesus. E nesse sentido, eu quero propor 3 coisas para vocês aqui nessa manhã. O Evangelho, ele muda a sua mentalidade. Primeiro, transformando sua mente consumista em uma mente generosa. Transformando a sua mente consumista em uma mente generosa. Sermos consumistas não é novidade. Se você pensar nos nossos pais, avós, em alguma esfera, eles também eram consumistas. Mas nós, você, a nossa geração, nós que vivemos em 2024, nós somos ensinados, nós somos educados, nós somos formados a sermos consumistas. Você é formado, você faz parte de uma sociedade que caminha nessa direção. E você deixar de ter uma mentalidade consumista só é possível a partir do poder do Evangelho. E quando eu estou dizendo de consumo aqui, não é nem só com relação a dinheiro, a bens, é até com relação a pessoas. Você consome um relacionamento, enquanto esse relacionamento serve para você. Enquanto essa mulher, este homem, faz sentido para você, de repente não faz sentido mais, não tem problema. Eu parto para uma outra relação. Porque eu vivo numa sociedade consumista e eu consumo, inclusive, os relacionamentos. Mas o Evangelho muda a sua mentalidade, transformando a sua mente consumista em uma mente generosa. Eu quero convidar você a olhar comigo para o Evangelho de João, para o capítulo 6. Nós vamos conversar hoje sobre uma história muito bonita relatada no Evangelho de João, dos versos 1 a 13. Você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia, na sua versão de preferência, ou aqui na projeção, na Nova Versão Internacional, se você enxergar bem aí de onde você está sentado. João, capítulo 6, verso 1 e 2 primeiro. O texto diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Olha só, algum tempo depois de quê? Se você voltar aí na sua Bíblia, no capítulo 5, você vai perceber que as pessoas não estão acreditando em Jesus. As pessoas estão duvidando de quem Jesus é. As pessoas estão acompanhando Jesus, mas meio ressabiadas. Elas não acreditaram
e não acreditam que Jesus possa ser o Filho de Deus. Elas têm uma série de ressalvas com relação à identidade de Jesus, mas, mesmo assim, algum tempo depois, Jesus vai à outra margem do Mar da Galileia, e o que acontece? Uma multidão? Não, uma grande multidão continuava a segui-lo. Apesar de não acreditarem totalmente em Jesus, apesar das ressalvas que eles tinham acerca de Jesus, eles continuam seguindo Jesus, e aí João revela para a gente por quê. Porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Gente, a multidão nos evangelhos significa problema. Quando uma grande multidão chega até Jesus, é um grande problema. Porque a multidão ela vem com fome, ela vem com questionamentos, ela vem com uma série de questões que colocam Jesus contra a parede. Mas é interessante porque essas pessoas, o texto no final do capítulo 5 diz que elas não acreditam tanto em Jesus, elas estão questionando Jesus de várias maneiras, mas elas continuam a seguir Jesus e qual o motivo? Porque estão vendo sinais milagrosos, está fazendo algum sentido para eles acompanhar Jesus pelo que Jesus está fazendo, pelos sinais, pelos milagres. A gente olha e percebe claramente que essa grande multidão, ela tem uma mentalidade consumista. Essas pessoas não estão seguindo Jesus por quem Jesus é. Elas estão seguindo Jesus simplesmente pelo que ele pode proporcionar. Quem sabe o próximo milagre não é comigo? Puxa, eu vi na aldeia vizinha ali, Jesus curou um homem que estava doente. Poxa, agora vai ser a minha vez. Jesus vai me livrar dessa dor nas costas. Jesus vai curar o meu filho. E essas pessoas, então, passaram a seguir Jesus a partir de uma mentalidade consumista. Muitas vezes, amigos, amigas, nós desenvolvemos uma espiritualidade baseada no consumo também. Eu vou à igreja e eu oro para Deus curar algo na minha vida, para Deus me abençoar financeiramente, para Deus abençoar o meu casamento, meus relacionamentos, e está tudo bem você pedir por isso, tá? Está tudo bem você orar e pedir para Deus por cura, por prosperidade financeira, prosperidade na sua saúde, prosperidade em outras áreas da sua vida. Está tudo bem você orar por isso. O ponto é esse o motivo pelo qual você segue Jesus? É esse o motivo pelo qual você se envolveu numa comunidade cristã? Jesus, se ele perguntasse para essas pessoas aqui, que estavam seguindo Jesus pelos milagres, pelos sinais que ele estava realizando, qual seria a resposta que eles teriam a essa pergunta? Vocês têm uma mentalidade consumista? Se Jesus perguntasse para mim e para você aqui nessa manhã, você, meu filho e minha filha, você tem uma mentalidade consumista? Jesus não tinha uma mentalidade consumista. Essa é a boa notícia. Nós com certeza temos. Essa grande multidão com certeza tinha. Eu com certeza tenho uma mentalidade consumista. Mas o Evangelho muda a nossa mentalidade. Olha só, Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? Olha que interessante. Jesus está contra a parede, porque essa multidão está... Peraí, você não é quem você diz que é, ou quem as pessoas dizem que você é. Não acreditamos tanto em você assim, você deve ser, sei lá, alguma farsa. Mas estão em cima dele. Estão seguindo Jesus pelos sinais miraculosos que ele realiza. E Jesus não está pensando em si próprio. Jesus não está pensando assim, como que eu vou resolver essa situação? Essas pessoas não estão acreditando em mim. Como será que eu vou dar um jeito nisso? O que eu vou fazer para entupir essas pessoas? Para, enfim, entenderem que eu sou o Filho de Deus, eu sou o Emanuel, Deus presente, Deus encarnado. Não é isso que ele faz.
Porque nenhum dos milagres de Jesus relatados em Mateus, Marcos, Lucas ou João, nenhum dos milagres de Jesus tem a ver com benefício próprio. Presta atenção nisso. Nenhum dos milagres de Jesus tem a ver com benefício próprio. Jesus está preocupado aqui, com as pessoas. A grande multidão que traz problemas, que traz uma série de necessidades, de demandas ali a serem gerenciadas, é com a grande multidão que Jesus está preocupado. Por quê, gente? Porque o Evangelho muda a nossa mentalidade, transformando a nossa mente de uma mente consumista para uma mente generosa, assim como a mente de Jesus. Jesus não faz milagre em benefício próprio. Eu queria desafiar você aqui nessa manhã. Eu acho que a nossa vida com Jesus, ela não tem assim curvas fechadas. Eu não acho que nós, falando a respeito disso nessa manhã, você sai daqui e nunca mais faz uma oração assim, somente em benefício próprio, em desfavor dos outros. Não acho que isso aconteça assim. Mas eu acho que essa curva precisa começar. Eu acho que essa transição precisa ser iniciada. Nós precisamos deixar de ser como crianças imaturas e passar a sermos como adultos, discípulos de Jesus, adultos que entendem que precisam viver uma vida gerindo seus recursos, pensando menos na nossa auto-obsessão e mais no propósito que Deus tem para as nossas histórias. Isso não vai mudar do dia para a noite, mas é o Evangelho que vai fazer isso em nossas histórias. Olha só, uma mente consumista, ela chega na igreja assim, hoje o meu milagre vai chegar. É hoje. Deus vai ouvir as minhas orações e hoje, a partir de agora, as coisas vão mudar e vai dar certo. Uma mente generosa, ela diz, aqui estou. Envia-me. Usa-me, Senhor. Aqui estou, Jesus. Usa-me, usa a minha história. Usa essa caixa aqui cheia de buracos. Usa esse corpo aqui, essa pessoa aqui com limitações enormes. Usa-me, Deus, eu estou à sua disposição. O Evangelho muda a nossa mentalidade de uma mente consumista para uma mente generosa. O problema não é você orar a seu respeito por coisas que beneficiem você. O problema é que nós só fazemos isso. O problema é que uma mente consumista, ela só pensa em si mesma. E faz com que eu e você não nos pareçamos com Jesus, e sim com a nossa cultura. Uma cultura ensimesmada. O Evangelho muda a sua mentalidade ainda, em segundo lugar, guiando sua mente generosa a compartilhar do que tem. Presta atenção nisso, gente. Eu não estou dizendo aqui, esse não é um papo, né, sobre você ter o que tem, entregar tudo o que tem e ficar sem nada. Definitivamente não é disso que estamos falando. Mas o Evangelho muda, sim, a nossa mentalidade, nos guiando a compartilhar daquilo que temos. A compartilhar daquilo que temos. Mas eu tenho pouco, eu nem sei o que eu tenho. O Evangelho guia a nossa mente generosa a compartilhar daquilo que temos, seja o que for. Olha só. Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Olha só, gente, 1 denário era o pagamento por um dia de serviço. 200 denários aqui equivale mais ou menos a 8 meses de salário de um trabalhador normal na época. 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse, mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de
5.000 homens. Gente, presta atenção nisso. Nesse momento aqui da história, você vai encontrar isso em qualquer comentário bíblico, na sua Bíblia, se for uma Bíblia comentada, você vai encontrar o seguinte: era muito comum na época, nesses relatos bíblicos, que a contagem a respeito das pessoas presentes nestes locais somente dizia a respeito aos homens. Então, possivelmente, nós temos aqui nessa história 5.000 homens, mais muitas mulheres e mais muitas crianças. Por baixo, 12.000 pessoas. É o que os estudiosos dizem a respeito desse texto. Entre 12 e 15.000 pessoas. É muita gente. E se você já passou algum aperto dando uma festa, que você estimou que teria 30 pessoas e chegaram 45, você sabe mais ou menos o que esse pessoal está passando. O aperto de, meu Deus, não vai dar. 5.000 homens, 12.000 pessoas aproximadamente, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que é isso? Não é nada. E não é nada mesmo. Mas, entenda que o Evangelho muda a sua mentalidade, guiando a sua mente generosa a dar daquilo que você tem. Eu quero lembrar você aqui nessa manhã que talvez o que você tenha não sejam nem 5 pães e 2 peixinhos. Talvez o que você tenha são 2 pães e meio, porque você já comeu uma metade, 2 pães e meio peixe. Mas o Evangelho, ele não cobra nada de você. O Evangelho, ele guia você, ele muda a sua mentalidade de consumista generosa, e ele guia a sua mentalidade generosa, a sua vida generosa, seu coração generoso, a compartilhar daquilo que você tem. A verdadeira generosidade vem de uma mente e um coração abertos, prontos a dar sem esperar nada em troca. Gente, falar de dinheiro a partir da sabedoria bíblica é um grande desafio, porque historicamente nós sempre confundimos tudo. Nós entendemos esse texto, mas nós entendemos assim, ok, eu vou então dar 5 pães e 2 peixes e Deus vai me honrar. Deus vai honrar a minha fé, e Deus vai me abençoar 100, 300, 1000 vezes mais, e os meus celeiros transbordarão. E a gente começa a usar até expressões que a Bíblia traz em outros contextos, para dizer que Deus vai nos abençoar. Mas esse não é o ponto aqui. O ponto é que Deus nos chama para uma generosidade que vem de uma mente e coração abertos, prontos a dar sem esperar nada em troca. Por quê, gente? Porque essa história não é sobre esse menininho, que nós não sabemos o nome, que cedeu os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Essa história é sobre Jesus. Jesus está dando tudo sem esperar nada em troca. Jesus está entregando a sua vida sem esperar um aceno de gratidão meu e seu. Jesus está entregando tudo o que ele tem, porque Jesus tem um coração generoso. Porque o coração de Jesus é como o coração do Pai. E no próprio Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele... O que ele fez? Deu. Amar é dar. Jesus tinha um coração generoso, porque esse é o coração de Jesus, igual ao coração do Pai. Como está o seu coração nessa manhã? Como é o nosso coração? Sabe, gente, um grande problema que acontece na plantação de igrejas nesse nosso formato, a igreja que eu trabalhei antes de vir para cá, em Jaguariúna, também foi plantada nesse formato, uma plantação que durou 4 anos, com parceiros também, nacionais, internacionais. Hoje, a Igreja Presbiteriana de Jaguariúna está com 11 anos de organização. E tem inúmeras outras igrejas de amigos plantadas nesse formato. Um grande problema, algo que sempre acontece, é o seguinte: as pessoas que frequentam essa comunidade local, muitas vezes olham para a estrutura e pensam assim, poxa, que legal, né? Mas como que a gente pagou essa parede aqui? Aí alguém diz, pagou porque a gente tem parceiros
que vem, todo mês investem dinheiro aqui e tal. E aí a gente se esquece e não realiza, não pondera, não reflete de que nós precisamos entender que isso que foi feito aqui, ele não foi o dinheiro que é investido em nós, ele não é um empréstimo. É uma doação mesmo. Mas quando o nosso projeto foi aprovado, a única coisa que me foi pedida foi: Carlos, você não precisa devolver esse dinheiro. Mas a Igreja Presbiteriana Ático, ela precisa continuar fazendo isso. Continuar plantando outras igrejas. Nós só queremos de você o compromisso de que vocês vão continuar plantando outras igrejas. Generosidade tem a ver com o que Deus está fazendo em nós, e tem a ver com o coração de Deus. E quando nós nos tornamos generosos também, abençoando este local que nós temos hoje, e abençoando outras igrejas, coisas que faremos no futuro, isso tem a ver com a generosidade que Deus manifestou em nossas vidas, e que nós vamos viver também. Que nós vamos viver também. E uma terceira coisa que eu queria destacar com vocês é que o Evangelho muda a sua mentalidade a vivenciar multiplicação a partir da partilha. E aqui, gente, esses textos eles foram tão abusados ao longo da história da igreja, especialmente nos últimos 30 anos, que eu tenho muito cuidado assim, para falar dessas expressões. Multiplicação, a gente já pensa assim numa coisa... ou você já ouviu histórias, né, de pastores, líderes falando a respeito disso aqui, e como você pode ficar rico, entendendo bem esse texto e virando a chave na sua cabeça. Não é isso. O Evangelho muda a sua mentalidade. Se você está achando que multiplicação tem a ver com, puxa, que legal, Deus vai multiplicar. Não, o Evangelho tem que mudar a sua mentalidade. O Evangelho muda a sua mentalidade e então você passa a vivenciar multiplicação a partir da partilha. A lógica do reino de Deus é um pouco ilógica. A multiplicação acontece a partir da partilha. Olha só, verso 11. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados. Olha só, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Quem quis comer pão, comeu. Quem quis comer peixe, comeu. Quem quis repetir, comeu. Aquele que comeu um pouquinho mais e quis 3 porções de peixes, comeu. Tanto quanto queriam. Há uma multiplicação aqui. Só que percebam, gente, essa multiplicação ela só existe depois que Jesus toma os pães, depois que Jesus dá graças ao Pai e depois que Jesus os reparte. Não há multiplicação sem o repartir. Não há multiplicação sem o repartir. No reino de Deus é assim que acontece. Na vida normal é uma divisão, é uma boa divisão, né? Honesta, íntegra. Eu tenho um pão aqui, o meu amigo aqui está com fome, eu reparto, fico com meio pão e ele fica com meio pão. Mas no reino de Deus não é assim que acontece. Quando eu divido aqui esse pão e dou aqui para o meu amigo, já não são mais 2 partes, não é apenas um pão, são 2, 3, 4, 5, 6 pães, conforme a necessidade e o propósito. Gente, quando nós olhamos para essa comunidade local, e você, estando aqui nessa série, com essas paredes precárias, eu quero que você ouse a sonhar. Sonhe. Olhe para o futuro e veja os seus amigos que não gostam de igreja, que sim acham que todos os pastores são ladrões. Vejam esses amigos, pela fé, sentados aqui do seu lado. Essas pessoas que não gostam de igreja, mas que precisam do Evangelho, transformando as suas mentalidades, elas estarão aqui com a gente. Por quê? Porque um anjo lhes apareceu e as convidou? Não, porque você ousou repartir. E repartindo, você e nós desfrutamos da multiplicação que só Deus pode fazer. Olha só.
Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Gente, nem parece verdade, não é mesmo? Não parece verdade, mas aí você assiste The Chosen. Quem aqui já assistiu The Chosen esse episódio? Muito legal. Vale a pena, assistam. Ajuda um pouquinho a você entender a dinâmica dessa história e como isso aqui é inacreditável mesmo. Sobraram pedaços, sobraram pães, sobraram peixes. Mas olha o que o texto diz. Então, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Gente, presta atenção. Nesse momento aqui, parece que a multiplicação parou. Né? A multiplicação parou. Eles enchem 12 cestos com o que sobrou. E o que a gente percebe é que, assim, parece muitas vezes que entregar dos seus recursos financeiros dentro de uma comunidade cristã, partilhar dos seus recursos, repartir para que Deus multiplique, parece que é, assim, um ato de fé meio no campo etéreo da coisa. Tipo, sei lá, eu não sei o que vai ser feito com esse dinheiro, mas eu vou fazer a minha parte. Não é essa a ideia. Nunca foi essa a ideia. Compartilhar dos recursos sempre tem que ter um propósito. O propósito aqui desse compartilhar desses 5 pães, desses 2 peixinhos, tinha a ver com a fome de uma grande multidão de aproximadamente 12 mil pessoas. E quando esse propósito foi suprido, o milagre, a multiplicação, simplesmente ela parou. Não há mais propósito. Gente, o que nós estamos fazendo aqui, nessa comunidade cristã, não é algo trivial. Nós estamos construindo juntos, plantando juntos uma nova igreja, para que nossos amigos possam entrar por aqui e também terem as suas mentalidades transformadas pelo Evangelho. E esse propósito, ele nos enche de vida. E ele faz com que, enquanto nós estamos repartindo dos nossos pães, dos nossos recursos, Deus multiplique e Deus abençoe, enquanto nós estivermos servindo ao propósito de Deus. Quando não houver mais propósito, quando tudo isso aqui estiver bonito e nós estivermos ensimesmados, quando essa igreja tiver dono, quando as famílias, não, aqui só senta a família tal, aqui só senta outra família, talvez pare de multiplicar. Talvez não haja mais multiplicação. Talvez haja uma estagnação. Deus abençoe que isso nunca aconteça. E enquanto não acontecer, enquanto nós estivermos convidando os nossos amigos que estão famintos, enquanto nós acreditarmos de que o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê, Deus continuará a partir da miséria que nós repartirmos, multiplicando e fazendo milagres inacreditáveis. Enquanto nós acreditarmos, enquanto nós repartirmos. Porque o Evangelho já tem mudado a nossa mentalidade. De uma mente consumista para uma mente generosa. Para que compartilhemos daquilo que temos. No reino de Deus, a multiplicação está associada ao propósito de Deus. Eu quis ser redundante aqui, podia deixar só o propósito, né? Mas para deixar bem claro que não tem a ver com o seu propósito. Nunca teve a ver com o propósito dos discípulos de Jesus. Pelos discípulos de Jesus, provavelmente aquela multidão teria ido embora com fome, porque 200 denários, 8 meses de salário, para essa multidão que só enche a nossa paciência? Pelo amor de Deus, dispensa esses caras, só dão trabalho. Mas a mentalidade de Jesus não é a mentalidade da multidão. O propósito de Deus é nos alimentar com a sua palavra, com a sua vida,
com o seu espírito. No reino de Deus, a multiplicação está associada ao propósito de Deus. E, gente, eu pergunto para você, você que escolheu o ático como sendo a sua família estendida, a sua comunidade de fé, você acredita nisso aqui? Você acredita que domingo após domingo nós compartilhamos o Evangelho? Não é uma religiosidade, é até um pouco estranho, né? É até diferente de uma outra comunidade cristã que talvez você esteja acostumado. Mas você acredita na integridade desse movimento? Se você acredita, então, juntos nós vamos ver a multiplicação, que não somos nós que fazemos, é Deus que faz, a partir do nosso repartir daquilo que temos. Nós já temos visto. Você que está com a gente desde o começo, desde meados de 2022, quando nos encontrávamos com o grupo base, nós já temos visto coisas muito legais acontecendo. Histórias sendo transformadas, mentalidades sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Essa é a liberdade que nós queremos. Tim Keller diz: a verdadeira liberdade em relação ao dinheiro vem quando o vemos como um meio para servir aos outros e não como um fim em si mesmo. Gente, leia essa frase com carinho. Olhe para essa frase. Leia com carinho isso. Pondere no seu coração. Faça isso descer da sua mente para o seu coração. A verdadeira liberdade para a qual você foi criado em relação ao dinheiro, porque o dinheiro é uma bênção, se ele estiver sujeito ao senhorio de Cristo. O dinheiro é uma bênção na sua vida e na vida das pessoas que cercam você, se o dinheiro estiver submetido ao senhorio de Cristo. A verdadeira liberdade em relação ao dinheiro vem quando o vemos como um meio para servir aos outros e não como um fim em si mesmo. Antes da gente encerrar, eu queria chamar aqui a ajuda de algumas pessoas. Quem que vai me ajudar, será? Felipe? Quem que ficou, Felipe? Eu pedi para a Débora disse que ia deixar com alguém. Eu vou pedir para o Felipe, para o Danilo entregar. Pode entregar, Danilo. Felipe também. Alguns grãos de café. A gente fez isso na semana passada. Eu quero retomar essa imagem. Gente, tem um livro de um autor americano chamado Will Mancini. Esse livro, o nome do livro é A Igreja do Futuro. Não tem em português, mais ou menos, uma tradução mais direta, simples, é mais ou menos isso, A Igreja do Futuro. E o Will Mancini fala a respeito de 7 coisas muito importantes nessa igreja, neste momento que nós vivemos. Porque não tem como negar, nós vivemos numa sociedade consumista, individualista. E algo que o Will Mancini traz é que o desafio, o grande desafio, aliás, um dos grandes desafios para essa igreja deste presente e do futuro é uma igreja que não seja composta de consumistas, mas que seja composta de discípulos e discípulas de Jesus com mentes generosas. E esse é um desafio muito grande mesmo, porque a nossa tendência, irmãos e irmãs, é chegarmos aqui, aí você senta e você fala assim, legal, mas eu não gostei muito da música, hoje não estava o Rubem, né, William? Ou assim, nossa, eu gostei do William, semana que vem, tomara que ele toque de novo. Faz favor, já que você ofereceu, eu vou pegar 2 grãozinhos. Ou você diz assim, poxa, mas não tem ar-condicionado? Não gostei desse jeito que está aqui, muito no improviso, deveriam ter terminado para depois convidar a gente. Não gostei do espaço das crianças, deveria ser maior, deveria ser menor. As críticas são muito bem-vindas, obviamente. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Mas o ponto é que muitas vezes, gente, nesse mundo que nós vivemos, as igrejas elas são à la carte. Aí você chega aqui, você fala, gostei, vou ficar aqui. Enquanto o pastor não falar borracha, enquanto ele não falar sobre dinheiro, eu vou ficar aqui. Não, a música é muito assim, eu vou procurar uma outra igreja.
Ah, mas a outra igreja não tem culto de manhã, só tem à noite, mas lá a música é tão legal. E aí a gente fica procurando igrejas que sirvam o nosso paladar, que melhor nos apeteçam. E o Will Mancini, nesse livro, ele diz o seguinte, que as igrejas hoje, elas são como cafeterias, como cafés. E você chega lá e você pede um bom café. Você chega lá, você olha para o cardápio e você fala, expresso, coado, prensa francesa, eu quero esse café aqui, eu quero esse café aqui que é um pouquinho mais leve, eu quero um pãozinho, um croissant, assim assado. Você faz um pedido maravilhoso lá e você se certifica de que esse pedido é instagramável. Aí você tira aquela foto e posta, que legal, que ambiente gostoso, num bairro gostoso, que bacana. Todos nós fazemos isso vez ou outra. Mas você não sabe se esse café está indo bem, você não sabe se esses grãos são de procedência boa, são de fato café bom. Você não sabe, você só acredita naquilo que veio para você ali no cardápio, você consome e você paga a sua conta e vai embora. Você não lava a xícara, você não tem trabalho com nada, você pagou o seu café e foi para casa. E muitas vezes, gente, é mais ou menos isso que acontece dentro de comunidades cristãs. A gente vem, a gente consome. Hoje não estava legal. Hoje, nossa, Carlos falou uns negócios lá, eu achei meio estranho. A música não estava muito ok. Domingo que vem acho que melhora. É uma relação de consumo. Agora, à medida que você frequenta esse café, você descobre que o nome do garçom que sempre atende você é Joaquim. E você começa a desenvolver uma amizade com o Joaquim. Você começa a conversar com ele. E você descobre, depois de algumas semanas, um mês, que o proprietário chama-se João. E você também começa a conversar com o João, e você pergunta, e como é que está indo? Eu sempre venho aqui, está movimentado, né? Como é que está? E à medida que você tem uma certa intimidade com o João, ele fala, olha, está indo bem, graças a Deus. Ou assim, o movimento não está tão bom esse mês. Mas vem aqui, eu vou mostrar para você aqui a parte de dentro. E aí, o João leva você da parte de baixo do café para o andar de cima. E no andar de cima você vê o estoque de grãos que o João tem, que dá para mais umas 2 semanas só, ou para dar para mais 2 meses. Você sabe agora a procedência desse café, você vê que o café é bom mesmo, você tem acesso às planilhas do João e sabe mais ou menos como estão as coisas ali naquele contexto, e você fala assim, João, posso ajudar? Como eu posso ajudar você? Eu gosto tanto do seu café aqui, eu quero que esse café vá para frente, porque eu acredito nesse café. Gente, enquanto você tem esse grão de café nas suas mãos, eu quero desafiar você a acreditar, não nesse café, nesse projeto. Acreditar. Acreditar de que isso aqui, esse ambiente aqui, é uma desculpa, é simplesmente uma atmosfera que nós queremos gerar para que o Evangelho transforme e transforme e transforme e transforme mais e mais histórias. Mas para isso, gente, mais gente precisa subir para o 2º andar. Mais gente precisa falar assim, eu quero saber como estão as coisas. Quem é o tesoureiro dessa igreja, Carlos? É o Danilo. Conversa com o Danilo, tira as informações com ele, dá passo na direção dele. Mas, gente, eu quero desafiar você, tendo a sua mentalidade mudada pelo Evangelho, a subir para o 2º andar. A subir para o 2º andar. Pense nesse cafezinho aí. Gostoso de cheirar, né? É sempre bom. O cheirinho de café é maravilhoso. Pense nisso. Pense nessa imagem. E entenda que essa igreja não é do pastor Carlos. Essa igreja é nossa. E nós juntos vamos ver o que Deus vai fazer aqui, as multiplicações que Ele vai fazer a partir do pouco que nós temos para repartir. Amém? O que a gente pode levar para casa? Primeiro, você já rendeu toda a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que parece ser simples, mas não é. Você já rendeu todas as áreas da sua vida ao senhorio de Cristo? Você já rendeu o seu casamento ao senhorio de Cristo? A maneira como você cuida dos seus filhos? A maneira como você vê política? A maneira como você torce para o seu time de futebol?
Você já rendeu a maneira como você gere seus recursos ao senhorio de Cristo? 2. Você está seguindo a Jesus pelas suas bênçãos, pelos milagres que Ele pode fazer, ou por sua presença? Ou pela presença de Jesus que nos transforma? Pelo Evangelho de Jesus Cristo que muda a minha e a sua mentalidade? E 3, você tem confiado seus recursos atuais a Deus ou está esperando ter mais para fazer isso? Gente, essa pergunta aqui é uma facada na jugular. Porque é muito comum. A gente conversa com pessoas, elas dizem assim, poxa, Carlos, eu queria contribuir, eu queria dar o dízimo, eu queria partilhar dos meus recursos, mas hoje eu ganho tão pouquinho. Mas não tem a ver com quantidade. A gente olhou ali para o texto e Jesus multiplicou, Jesus fez um milagre gigantesco a partir de 5 pães e 2 peixinhos. Gente, 5 pães não alimenta a minha família. Eu compro 8 pães por dia, quando eu vou comprar assim para um cafezinho lá em casa, para sobrar, de repente, 1. 5 pães não alimenta a minha casa. Era pouquíssimo. Mas esse não é o ponto. O ponto é que Jesus multiplica. Eu quero desafiar você nessa manhã a confiar os seus recursos atuais. Você tem uma renda baixíssima hoje? Não tem problema. Participe daquilo que Deus está fazendo na história. Com alegria, com generosidade. Porque o pouco que nós repartimos, Jesus tem poder para transformar em muito. Jesus tem poder para transformar em muito, e esse muito não para nossa glória, não para nós nos orgulharmos, mas para que nossos amigos entrem por aquelas portas e sejam transformados pela maior mensagem da história da humanidade, a mensagem do Evangelho. Vamos orar? Deus de infinita graça, obrigado porque o seu Evangelho, obrigado porque a vida de Jesus muda, tem poder para mudar a nossa mentalidade. Jesus, por favor, nesta manhã, nós pedimos, Pai, que o Senhor nos guie para jornadas onde nós, mesmo tendo pouco, possamos perceber o muito que o Senhor pode fazer. Deus, transforma as nossas mentes consumistas em mentes generosas. Guia-nos, Deus, para partilhar daquilo que temos. E por favor, Pai, deixa-nos participar com pouco que temos da multiplicação que só o Senhor pode fazer. Faz isso, Deus. Faz isso, Pai, para que nossos amigos conheçam também a mensagem do Evangelho libertadora que traz sentido para as nossas histórias. Para que nossos vizinhos fiquem sabendo de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Para que nossos familiares sejam impactados com a mensagem da cruz. Faz isso, Pai, em nome, por amor de Jesus. Amém.